Olá a todos, canal Primeiro Mandamento, dando seguimento a essa minissérie, né, que eu apelidei de resumo histórico, né? Já expliquei em vídeo anterior aí, é um resumão, tá? Um resumaço, porque não dá para fazer, até não dá para fazer vídeo de todas as histórias bíblicas e até o canal acaba perdendo o propósito. Aí nessa segunda minissérie eu estou fazendo um resumo histórico para a gente poder se ambientizar um pouco com algumas histórias bíblicas, né? Mas vamos lá. No vídeo anterior, eu terminei falando de José, falando não, né? Prometendo falar de José. Hoje eu vou falar da história do José do Egito. O tal do José do Egito, ele é filho, um dos filhos de Jacó, que Jacó é Israel, tá? É o patriarca dos israelitas. José era um dos filhos dele, né, de Jacó. José era o filho, a Bíblia relata que ele era o mais amado do pai dele, Jacó, né? Era um filho muito bom, filho bondoso, obediente, né? Era um filho muito amado e isso acabou gerando, infelizmente, acabou gerando um clima de inveja dos irmãos dele, né? Os irmãos dele ficaram enciumados por José ser muito amado pelo pai dele, Jacó, né? E no início ali, José tinha seus 17 anos de idade. José até teve um sonho, né? Esse período da história do José do Egito acontece sonhos, né? De várias partes aí, eu vou contar para vocês. José, ainda um molequinho, teve um sonho, né? E a interpretação assim do sonho dele era como se José, no futuro, fosse ter uma glória muito grande, ele fosse um grande rei, né? E isso ainda aprimorou a inveja dos irmãos dele. O que aconteceu? Os irmãos dele fizeram uma trama, né? E acabaram pegando José e venderam, né? À força, venderam José para uma caravana de egípcios, né? Liderados ali por um eunuco. Aí, esse eunuco, o nome dele era Potifar, se eu não me engano. Aí, levado para o Egito. O José, lá no Egito, né? Ele, ele foi crescendo, né? Foi se aprimorando. O, acabou que, depois de algum tempo, o faraó ali, né? Acabou percebendo que José era muito, como é que eu vou dizer? José era muito dedicado, ele era muito próspero. Aonde José passava, a situação melhorava, entende? Ele cuidava bem das coisas, ele era um bom administrador, né? Então, aonde José passava, Faraó entendeu que Deus era com ele, sabe? Tudo que passava na mão de José ficava bom, melhorava, né? Prosperava. Acabou que José teve uma elevação muito alta do cargo dele lá no Egito, né? Ele acabou tendo um cargo de confiança muito próximo do faraó. O faraó entregou na mão de José a administração dos bens da realeza, né? Do alto escalão da realeza, os bens, né? do faraó. Com isso, acabou que José teve não, sofreu, né? Ele sofreu uma proximidade com a esposa do faraó, tá? E a esposa do faraó, infelizmente, ela ficou causando tentações no José para que José dormisse com ela, tá? Dormir, vocês entenderam que não é isso aqui não, tá? É dormir naquele sentido lá. E ela era bem cretina, né? Era bem vagabunda. E ela ficou forçando, e o José é um homem muito honesto, muito autêntico, né? Ele não iria fazer isso de jeito nenhum. De tanto ela ser recusada, ela teve uma oportunidade maligna com José, aonde ela pegou o manto dele, né, uma peça da roupa dele,
e quis obrigar ele a dormir com ela ali. E ele fugiu correndo, né? Ele se livrou dela, fugiu, ela ficou com a peça de roupa dele. Aí ela já disse que ela era uma baita de uma vagabunda. Ela fez uma falsa acusação contra José, porque ela tinha uma prova, né? Ela tinha um pedaço da roupa, do manto dele, que era só dele, né? E ela gritou aos quatro cantos ali né, da casa lá e todo mundo veio, enfim, resumo. Prenderam o José do Egito por causa de uma falsa acusação. Não sei se vocês já viram isso em algum lugar, né? E olha que só quanto tempo isso aconteceu. Hein? Aí José está na prisão. Ele na prisão foi se eu não me engano, um copeiro, né? Um funcionário lá do faraó, também foi preso por outro motivo. E lá na prisão, ele teve um sonho e contou para o José o sonho. Esse copeiro, né? Ele teve um sonho e contou para José o sonho. E José interpretou o sonho dele e disse que ele, se eu não me engano, ele ia sair da prisão em 3 dias ou em 3 dias o copeiro ia recuperar o cargo dele, alguma coisa assim. Aí esse copeiro saiu da prisão, teve a oportunidade lá de falar com o faraó e o faraó, né, só um pouquinho para a gente não tropeçar. O faraó depois desse episódio teve um sonho também e estava procurando alguém para interpretar o sonho do faraó. Aí teve a oportunidade desse copeiro revelar, né, que o José ele interpretava sonhos. Aí o faraó se interessou pela história, né, mandou buscar lá o José ele contou o sonho para o José. O sonho era mais ou menos assim: o faraó teve um sonho, ele teve até 2 sonhos, né, mas vou tratar aqui com um sonho só. Ele sonhou com 7 vacas saudáveis, fortes, bonitas, né, e saíram do rio Nilo. E depois dessas vacas bonitas e fortes, saíram 7 vacas magras e feias do rio Nilo ali. E essas vacas magras foram e devoraram as vacas gordas. É mais ou menos assim o sonho. E José revelou o sonho para o faraó. Ele falou: eu sei, faraó, a interpretação desse sonho. Esse sonho, na verdade, é uma revelação de que o Egito vai passar por um período de muita abundância, né, muita colheita, muita fartura, né, vai gerar muita riqueza durante 7 anos. Essas são as 7 vacas gordas. E depois o Egito vai sofrer uma forte fome e miséria por 7 anos, que significa as vacas magras. Se o faraó, o José disse, se o faraó não cuidar do Egito bem durante esse período de vaca gorda, o período de vaca magra ia devorar e acabar com toda a abundância, toda a riqueza que o Egito teria gerado. Então era para o faraó tomar cuidado. O que acontece? Fazendo um resumo, né, já que nós estamos fazendo um resumo, o faraó confiou a administração do Egito na mão do José. Inclusive, assim, só o faraó estava acima dele. José estava abaixo do faraó, assim, era o vice-faraó, vamos dizer assim. Então José, só na administração, o faraó quietinho, José administrando o Egito. Chegou o período, né, de abundância e José administrando, o Egito acumulou muita colheita, né, tudo certinho. E depois chegou o período da fome. Depois de 7 anos chegou o período da fome, chegou a miséria. Só que José tinha feito, né, um estoque de alimento. O período, mesmo no período da miséria, o Egito ainda estava vendendo alimento ainda para outros reinos próximos ali. Inclusive foi nessa ocasião que o Jacó, né, os filhos, Jacó e seus filhos, né, ou seja, os irmãos do José, vieram no Egito comprar alimento e tal, voltaram lá para o Jacó e falaram: ó, pai, tem alimento lá no Egito, a gente comprou e tal. Aí o Jacó, na segunda oportunidade, Jacó veio para o Egito, né, junto com os irmãos do José. E resumo: José tinha saído novo, né, ninguém reconheceu o José, às vezes ele estava com uma roupa, um estilo diferente, né? Aí José se revelou para os irmãos e tal, para Jacó, e o faraó ficou tão feliz quando acabou aquele período da miséria, tão feliz que, graças à administração do José,
o Egito passou tranquilo aquele período por causa né, do José. O faraó ficou tão feliz que ele deu para o José uma cidade inteira, não lembro o nome da cidade, deu uma cidade inteira para morar o José com os irmãos dele e o pai Jacó. Aí e continuou aquela autoridade do José, né? Só o faraó estava acima dele. E José e seus irmãos estabeleceram, né, nessa cidade que ele ganhou lá no Egito. E aí eles prosperaram, né? Eles foram se casando, se multiplicando e tal, até que morreu, né? Faleceu Jacó, morreu algumas gerações, tá? Aqueles primeiros ali, os filhos de Jacó também já tinham morrido. Passou-se alguns anos e aquela cidade ficou cheia, a cidade que José tinha recebido, ficou cheia de israelitas, né? O povo se estabeleceu ali, eles não vou dizer que era a maioria, mas era relativamente comum os homens, né, ter mais de uma esposa na cultura judaica, e aí eles se multiplicaram muito rápido. Passou-se os anos, né, e um novo faraó, né, todo mundo já tinha morrido naquele período, um novo faraó, acredito que deve ter sido iluminado pelo próprio Satanás, ele começou a ficar preocupado com a prosperidade dos israelitas. O faraó, esse novo faraó, né, ele reuniu lá o alto escalão dele lá para conversar, falou, ó, nós precisamos ficar esperto aí, a gente tem que combater os israelitas, porque eles já são mais poderosos que a gente. A gente não pode dar mole aí, porque senão eles tomam o reino da gente. Não que isso passasse na cabeça dos israelitas, tá? Mas é só porque, enfim, o novo faraó lá, ele era maligno e tinha que, né? Ele não conheceu aquela glória do José, né? Ele não tinha aquela gratidão pelo que o José fez. Resumindo, esse novo faraó não podia entrar em guerra, em confronto direto com os israelitas. Ele mesmo diz que ele iria perder. Isso aí já está lá em Êxodo capítulo 1, tá? Eles eram muito poderosos, né? Os israelitas eram muito poderosos, eram valentes, corajosos. Então, esse novo faraó, ele diz pro alto escalão dele que eles teriam que agir com uma astúcia, né? Para nós brasileiros, vamos trocar de palavra, teria que ser na trapaça, né? Ele não poderia entrar num confronto direto com os israelitas, senão ele ia perder, certamente. O que aconteceu? Uma coisa que vocês nunca viram na vida, tá? Vou contar um segredo aqui. O faraó foi lá e instituiu impostos. Vocês nunca viram isso na vida, tá? O que acontece? Isso não está escrito claramente, tá? Perdão, está escrito claramente, mas não está muito explicado, está pouco explicado lá em Êxodo capítulo 1. Mas aí eu vou fazer uma ironia aqui. Aí, o que acontece? O faraó instituiu impostos, aí a vaquinha lá que o israelita tinha, que era dele, aí tinha que pagar um imposto para ele se manter na posse daquela vaquinha. O carro que puxava, né, a produção agrícola, né, aquele carro, depois teve que pagar imposto, sabe? Aí a casa que eles moravam tinha que pagar imposto, e aí, com o passar do tempo, os impostos foram aumentando, eles não foram aguentando a pagar, aí, para o bem deles, o faraó foi lá e tomou a propriedade deles, né? Que eles estavam endividados com o governo, né? Mas vocês nunca viram isso acontecer, não, tá? Desculpa. Aí, o que acontece? Passou passou não, né? Esse problema se intensificou a tal ponto que atingiu o propósito dele, que é o quê? A escravidão completa. Quando eles foram ver, os israelitas já não era dono de nada, não era dono da casa, não era dono do carro, não era dono do animal, não era dono do estoque de comida, não era dono de mais nada. Perderam tudo por causa de impostos. Eu nunca vi isso acontecer, não sei se vocês já viram. Aí o povo chegou num estágio de escravidão completa, completa. Aí
Agora, esse assunto, né, depois da escravidão completa, a gente vai ter que deixar para o próximo vídeo, porque aí entra outro personagem que é o Moisés, aqui no Brasil conhecido como Moisés. Só com a chegada de Moisés, Moisés fez uma aliança, né, com Deus e tal. Depois do próximo vídeo eu vou contar. Eu espero ter sido claro até aqui, né? É um resumo histórico, né? É uma história bacana. A história de José do Egito ali, ela acontece de Gênesis capítulo 37 até o 50 ali, né? Até em Êxodo 1 ali, tá no finalzinho ali, né? Quando começa esse problema com o faraó novo aí e tal. Gênesis capítulo 37 até Êxodo capítulo 1 ali tá explicadinha a história, tá bom, gente? Eu acho que eu não esqueci nada do que eu queria falar. É isso aí. Tá encerrado o vídeo. Um abraço a todos, fiquem com Deus.